Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. De manhã o Gustavo leu na carta aos Coríntios a respeito do Ministério da Reconciliação. Deus nos otorgou o Ministério da Reconciliação e somos então embaixadores de Deus na terra. Ele falou sobre isso também. O embaixador é aquele funcionário de alto escalão do governo que ele representa o seu país em outro local, em outro país. Então nós estamos aqui na terra sim também, desta forma, como embaixadores, a palavra de Deus diz, levando o Evangelho, anunciando o ministério da reconciliação do homem com Deus. É um ministério precioso, valiosíssimo. Então, o que eu quero falar hoje está bem próximo aí, Gustavo. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Paulo escreveu várias cartas, 13, não é? Ao todo. E esta é uma delas. Paulo escrevia porque ele precisava orientar a igreja, e a igreja tinha dúvidas, e precisava de esclarecimentos, ensino. E Paulo escrevia. Era um ministério que Paulo exercia também, escrevendo às igrejas, trazendo ânimo, ensino, conforto, advertência, exortação. E aqui nós vamos ler um pouquinho na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta que ele escreveu, capítulo 4. Nós vamos chamar este breve estudo de Tesouro em Vasos de Barro. O primeiro versículo diz assim: pelo que, tendo este ministério, que ministério? Esse que ele acabou de relatar anteriormente, né? Ministério da pregação do Evangelho, Ministério da Reconciliação. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Por que é que ele está dizendo isso? Porque no ministério há dificuldades. Então é um ministério glorioso, pregação do Evangelho, mas há dificuldades, há oposição, há tribulações também no decorrer do tempo. Então ele diz, mesmo assim nós não desfalecemos. Desfalecer é o mesmo que esmorecer, perder as forças, enfraquecer, fraquejar, perder a disposição para realizar algo. Mas não é pelas próprias forças de Paulo que ele diz isso. Eu não desfaleço, nós não desfalecemos. Ele está falando aqui em nome dele e dos seus colegas de ministério. Nós, né, ele diz, nós não desfalecemos. É porque o Senhor sustentava, não é por ele mesmo que ele conseguiria manter a firmeza. Verso 2: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. O que ele transmitia era a verdade da palavra de Deus, sem adulteração, ele diz aqui, e também sem astúcia alguma, sem engano algum. Ele transmitia a palavra de Deus conforme ela conforme devia ser anunciada, e ele fez isso muito bem. Verso 3: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então ele fazia de tudo para ganhar a atenção das pessoas e evangelizá-los. Ele até chega a dizer que ele fazia de fraco com os fracos, de forte com os fortes, para de todo modo, de alguma forma, ele ganhar alguns. Então, esta é a disposição do apóstolo Paulo. Nós vamos ver também alguns versículos que estão nesta carta, bem próximo aí. O versículo 4: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, ou os entendimentos dos incrédulos. Incrédulos são aqueles que não creram no Evangelho, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo,
o qual é a imagem de Deus. Paulo pregava ousadamente, mas muitos corações estavam endurecidos. Vamos ver um pouquinho aí do lado, capítulo 3, logo próximo aí, capítulo 3, versículos 14 e 15 e também o 16. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então vemos que ele ousadamente anunciava a palavra, ele pregava o Evangelho, mas havia oposição aí também de poder espiritual, o próprio inimigo, Satanás, que cega, dificulta o entendimento às pessoas. Os quais o Deus deste século, diz o versículo 4, o Deus minúsculo aí, se referindo a Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quando Paulo fala aqui sobre resplandecer, luz, eu creio que ele se lembrava também um pouco de quando foi a sua conversão, no caminho de Damasco. Ele perseguia cristãos, antes de ele se converter, e ele então, na época, ele pediu cartas de autorização para os sacerdotes, para ele ir até Damasco, onde ele então prenderia, perseguiria cristãos que houvessem por lá. Ele foi concedida a ele a autorização, e ele estava indo para Damasco. E a certa altura do caminho, uma forte luz brilhou sobre ele. Então, quando ele fala resplandecer e luz, eu penso que talvez ele se lembrasse disso. Olha, comigo foi bem real isso, não é? Aquela forte luz brilhou onde ele estava e ele caiu. Se estava andando a pé, caiu, se estava a cavalo, caiu. Não diz lá como é que era o meio de locomoção dele, mas diz que ele caiu. Está lá registrado em Atos, no livro de Atos. Ele caiu, então Jesus falou com ele. Então por isso que eu penso que ele se lembrava bem disso. Ele até ficou cego, por 3 dias, por causa daquela visão, daquela luz e tudo aquilo. Depois de 3 dias, ele chegou novamente. Ananias orou com ele, recebeu ele como um irmão em Cristo, e Deus que orientou Ananias, lá em Damasco, Deus avisou a Ananias: olha, está vindo aí Saulo, aquele homem, você vai recebê-lo. Ele talvez tenha ficado até meio receoso, Saulo, aquele homem que persegue a igreja, mas ele recebeu aquele irmão em Cristo, orou com ele. Então foi ali o tempo da conversão de Saulo. E depois a gente passa a ver que o nome dele muda para Paulo. É a mesma coisa, mas Lucas, eu acho que passa a chamá-lo de Paulo posteriormente. Mas era Saulo, aquele que perseguia a igreja. O verso 5: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Ele estava bem consciente de que ele não falava por ele mesmo. Paulo era um homem muito culto, ele estudou com professores excelentes da época dele, ele tinha muita cultura, conhecimento, ele era cidadão judeu e romano, ele tinha dupla cidadania, ele era um homem de status na época. Mas ele fala que eu não vim me apresentar aqui para vocês, não é sabedoria própria que eu quero transmitir para vocês, eu quero anunciar a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então aparece aqui a figura do Senhor e do servo. Ele deixa bem claro isso. Eu estou vindo pregar em nome do meu Senhor. Ele é Senhor e eu sou servo. Paulo sempre, humildemente, ele se apresenta dessa forma. Ele
não tinha problema algum para dizer que era servo de Cristo, né? E nada mais é mesmo do que isso, né? Senhor é Jesus, e ele serve, trabalhando pela causa do Senhor Jesus. Então nós vemos que somos habilitados por Deus, não de nós mesmos, que nós falamos às pessoas, mas nós somos habilitados por Deus, né? Se falamos, se evangelizamos, é porque o Senhor nos sustenta, é porque Ele nos dá condições. Nós somos habilitados por Deus na pregação do Evangelho. Ainda vamos olhar aí no capítulo 3, versos 5 e 6. É o 4 também. O 4, o 5 e o 6. Alguém que achou, pode ler, por favor? E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Bem claro isso aí, né? Não que de nós mesmos sejamos alguma coisa. Ele sabia que não era por causa da sabedoria humana dele que ele pregaria e as pessoas ouviriam e se entregariam a Cristo. Mas a nossa suficiência vem do Senhor Jesus, vem do próprio Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, que o Joãozinho acabou de ler, né? Ele nos habilitou, está aí no verso 6 do capítulo 3. É Deus quem habilita para que nós façamos a obra e participemos da evangelização. O verso 6, agora no capítulo 4, né, do ladinho. Porque Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz. Olha aí, outra vez, ele falando de luz, né, de resplandecer. Eu creio que isso é tão importante para ele, deixar bem claro isso. E talvez ele esteja aqui também se referindo a Gênesis, capítulo 1, verso 3, quando Deus diz, haja luz e houve luz. Então, verso 6, porque Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Jesus Cristo é o próprio Deus. Deus é Espírito. Então, olhando para Cristo, nós vemos Deus. Olhando para a pessoa de Cristo, na face de Cristo, nós vemos a glória de Deus. Nós teremos o privilégio de vê-lo pessoalmente, quando estivermos com Ele na eternidade. Então, olhando para Ele, nós vemos Deus. Por isso ele diz, de trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Quando você ouviu o Evangelho, quando eu ouvi, quando alguém chegou até nós para nos anunciar essa palavra, é como uma luz que resplandeceu para nós. Mas eu não estava enxergando nada muito bem dessa palavra, então agora ficou tudo tão claro, como uma luz. É assim, quando o Evangelho chega, ele esclarece, né? Traz luz, traz entendimento. Verso 7, agora, em seguida. Então ele está falando desse conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, o ministério da reconciliação, é o assunto que ele vem trazendo, né? Então no verso 7 agora ele fala, temos porém este tesouro, esse conhecimento, essa informação, em vasos de barro. É algo tão importante, de um valor incalculável, que está guardado em vasos de barro. Ele está referindo à própria pessoa dele. Nós somos estes vasos de barro. Trazemos uma mensagem maravilhosa, mas nós mesmos somos vasos de barro. Simples, material não muito nobre, né? Barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mais uma vez ele falando que não é partindo dele, não é por causa da sabedoria dele, mas é para que
glória de Deus, o poder de Deus seja manifestado. E a excelência do poder seja de Deus, e não de nós mesmos. Então é como João Batista disse, né? Que Jesus cresça e que eu diminua. Quando procuraram João Batista falando com ele, você é o Cristo que veio? Ele falou, não sou nem digno de desamarrar o cadarço das sandálias dele. Então ele foi bem humilde também, né? Ele falou, não, eu não sou o Cristo que está vindo aí, eu estou só preparando o caminho. É um vaso de barro, né, irmãos? Nas mãos do Senhor, fazendo simplesmente o nome do Senhor sobressair e aparecer. Temos, porém, este tesouro, que é o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, o Evangelho, o ministério da reconciliação. Temos isso em vaso de barro. Vasos de barro. Naquele tempo eles costumavam guardar objetos de valor em vasos de barro. Talvez para não aparecer, se alguém chegasse, olhasse, não ia saber que estava ali guardado algo de valor naquele vaso. Então eles guardavam em vasos de barro, talvez até lacrassem, para não cair alguma coisa mais ali dentro. Aí, lendo isso, eu estava me recordando dos vasos que foram encontrados na região do Mar Morto, nas proximidades do Mar Morto, em cavernas ali. Alguém encontrou vários vasos de barro com muitos manuscritos do Velho Testamento ali. Então foi um achado importantíssimo. Manuscritos de mais de 2000 anos foram encontrados. Isso foi há poucas décadas, uns 70 anos, 80 talvez, que encontraram estes vasos na região do Mar Morto. Aqueles manuscritos. Muito importante aquilo. Por quê? Por exemplo, o livro de Isaías, que estava num daqueles potes de barro, ele estava inteiro, escrito inteiro, porque muitos foram se degradando, se quebrando aqueles escritos, porque era um material mais sensível, então se desfez alguns deles. Mas o livro de Isaías estava lá completo. Aí, comparando com a Bíblia de hoje, foram comparar o livro de Isaías daquele tempo, que algum escriba anotou, comparando com o livro de Isaías hoje, exatamente igual. Então, o cuidado que aqueles escribas tiveram, escrevendo e reescrevendo os livros do Velho Testamento. Então, o livro de Isaías, inclusive, está exposto no museu em Israel. Este manuscrito que foi encontrado. Exatamente como está aqui. Então, o cuidado que eles tiveram para manter íntegra a palavra de Deus quando estavam copiando. Esse é um fato que eu lembrei, falando em vasos de barro, né? Vasos de barro com aquela relíquia tão preciosa dentro, né? A palavra de Deus guardada ali. E foram encontrados muitos daqueles vasos naquele local. Verso, agora, número 8. Ele fala do vaso de barro, e agora o tom da conversa aqui muda um pouquinho, né? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Aquilo que a gente falou no início. Na obra de Deus sempre tem alguma oposição, alguma dificuldade, alguma tribulação. E Paulo, ele tinha muitas tribulações pelos locais onde ele andava. Ele fez 3 grandes viagens missionárias, né? Ele tinha muitos amigos, muitos irmãos em Cristo, igrejas implantadas, mas pelo caminho aqui e ali sempre ele encontrava oposição. Então ele está falando aqui alguma coisa a respeito. Ele não fala isso aqui para reclamar da vida. Olha, gente, eu estou sofrendo demais com isso. Porque era necessário que ele falasse isso, para animar os cristãos e também para que os seus opositores soubessem que ele estava servindo ao Deus vivo. E se Deus permitia isso na vida dele, é porque Deus queria que o Evangelho sobressaísse. Paulo era o simples vaso de barro, ele quer deixar claro isso. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Angústia é um sentimento caracterizado pela mudança de humor, insegurança, dor, mal-estar. Quando alguma coisa acontece que tira o nosso bom humor, a gente passa o dia mal, né? Angustiado. Então Paulo está dizendo, olha, mesmo que isso aconteça, não estamos angustiados, porque o Senhor nos sustenta. O Senhor segura-nos pela mão.
Perplexos, porém não desanimados. Uma palavra para perplexo seria: estou de boca aberta, estou de queixo caído com essa situação, algo inusitado aconteceu, não sei nem o que eu digo. Essa é a perplexidade, né? E Paulo cita alguma coisa na Bíblia quando ele esteve perplexo com algo que ele viu. A gente pode até dar uma olhada lá. Está logo em seguida aí, livro de Carta aos Gálatas, capítulo 4, versos 15 a 20. Gálatas 4, 15 a 20. Ele pregou aos Gálatas, a igreja de Galácia. A igreja de Galácia o recebeu de coração aberto. E ele diz aqui que, se fosse preciso, os Gálatas até dariam o próprio olho, a visão deles para Paulo. Paulo devia ter algum problema de vista, né? Então ele diz aqui, onde estamos? Versos 15 a 20, de Gálatas capítulo 4. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível for, teríeis arrancado os vossos próprios olhos para nos dar. A generosidade daquela igreja era grande. E Paulo está falando isso a favor deles. Olha, eu sei que vocês arrancariam, vocês teriam prazer em me servir da forma mais preciosa possível, falando figuradamente. Eles estariam dispostos a arrancar os próprios olhos para me dar. Aí ele diz: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Paulo pregou o evangelho para eles, aquele evangelho puro, da fé em Cristo Jesus, salvação apenas pela fé. E de repente apareceu alguém lá anunciando para os Gálatas que eles podiam também, além de crer em Cristo, participar de circuncisão, alguns rituais que eles devem observar, alguns preceitos da lei, isso e aquilo, o legalismo, né? Jesus mais alguma coisa. Isso acontecia muito. Os falsos mestres sempre queriam infiltrar alguma coisa assim no Evangelho. E Paulo então está falando com os Gálatas desta forma: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Então, esses inimigos queriam ganhar a atenção dos Gálatas para infiltrar ali, entre eles, na igreja deles, alguma mentira, algum falso ensino. 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Estou ocupado, de queixo caído com vocês. Eu anuncio o Evangelho puro e santo e de repente vocês começam a deixar, decair desse Evangelho. No outro lugar aqui da Carta aos Gálatas, ele fala: vocês são insensatos. Como é que vocês passam tão rapidamente do Evangelho verdadeiro para outro que não é Evangelho? O que está acontecendo com vocês? Então, a perplexidade que Paulo apresenta. Então, por isso ele diz aí, voltando a 2 Coríntios capítulo 4. Perplexos, porém não desanimados. Mas ele não desanimava. Ele estava lá para ajudar, para trazer alento, para corrigir o erro, para ajudar aqueles irmãos a retomarem o caminho. Verso 9. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. É o verso que o Vanderlei aprecia, não, Vanderlei? Abatido e não destruído. É o que Paulo diz aqui: perseguidos, porém não desamparados. Perseguição haverá até o fim. A carta de Pedro, não é? Ele diz: olha, os que querem andar uma vida piedosa, andar da maneira que deve ser, será perseguido. Não tem outra solução. De alguma forma vai ser perseguido. Uma perseguição haverá.
Então ele diz, perseguidos, porém não desamparados. Chegando aqui, eu me lembrei daqueles amigos de Daniel, lá no profeta Daniel, livro de Daniel, no Velho Testamento. Ananias, Misael e Azarias, 3 amigos de Daniel. O rei Nabucodonosor erigiu uma estátua de ouro, e quando a estátua estava pronta, ele chamou várias autoridades para chegarem para a inauguração, para a adoração daquela estátua também. E em determinado momento todos deveriam se curvar em adoração àquela estátua. E esses amigos de Daniel não fizeram isso. Todo mundo abaixado, nós 3 cabecinhas em pé. Nós não podemos nos dobrar diante de um Deus que é um ídolo apenas. Nós servimos ao Deus vivo. Então por isso eles foram lançados, encurtando a história, eles foram lançados numa fornalha superaquecida. Inimigos dos amigos de Daniel que promoveram este arranjo, para que eles fossem lançados dentro da fornalha. E foram. Então eles foram perseguidos e foram lançados naquela fornalha, estes 3 amigos de Daniel. Porém não desamparados, aí eu lembrei. Foram jogados, os homens que jogaram eles lá dentro se queimaram, morreram queimados, tal era o calor que estava acontecendo ali. E os 3 lá dentro da fornalha. Aí, passado um tempo, o rei Nabucodonosor olhou e falou, a gente não lançou 3 pessoas lá dentro? Você foram 3. Ele falou, eu estou vendo 4. O quarto que apareceu agora é semelhante a um filho dos deuses. Ele não sabia bem o que estava acontecendo, os próprios senhores estavam lá com eles. Então, perseguido, mas não desamparado. Sempre temos que lembrar disso. Deus está conosco em todo o tempo. Estava lá com aqueles 3 amigos de Daniel. E está conosco também na hora de alguma dificuldade. Abatidos, porém não destruídos. Destruído seria pior, né? Abatido dá para levantar e continuar. Destruído aí já não dá mais. O verso 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Vejamos que Paulo está sempre relembrando aqui. Nós somos vasos de barro. Quem tem que aparecer é Deus, a glória do conhecimento do Senhor. Nós levamos sempre no corpo o morrer de Cristo. Ele até diz no outro local, na palavra aqui, para mim morrer é viver. Então, eu prefiro estar com Cristo. Tudo que eu tinha de valor já não me serve. Para mim o importante é estar com Cristo. Para mim morrer é viver. Viver é Cristo. Então ele já estava bem definido no seu ministério de como ele serviria o Senhor. E ele está firme neste propósito. Verso 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo estava a todo tempo se desgastando pelos crentes e por aqueles que haveriam de ouvir o Evangelho. Ele estava morrendo, se acabando. Mas a operação da vida era naquele que ouvia. Então ele estava disposto a isso. Eu me gasto, me desgasto, como uma vela acesa que vai queimando, e enquanto vai queimando, ela vai se consumindo. É assim também, como ele diz. Eu vou me consumindo, mas vocês vão ganhando vida. Isso é o que importa. Então é um homem bem firme nos seus propósitos, para servir ao Senhor. Paulo deixa claro que ele é apenas um vaso de barro, para que se sobressaia a excelência do poder de Deus. E terminando aqui estas breves palavras, neste comentário que a gente preparou, Paulo fala várias vezes sobre como Deus que a fraqueza e a pequenez humana, como Deus pode usar isso para os seus propósitos. Então Deus usa as coisas fracas do mundo, as coisas pequenas, frágeis, como nós, vasos de barro, para que os seus propósitos eternos sejam alcançados. E interessante também
pensei aqui, Paulo usa várias expressões nesse sentido. Nesta carta e em outras, ele diz que foi em fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. Ele fala aos Coríntios, lá na sua primeira carta, sempre frisando isso. Fraqueza. Eu estive em fraqueza, não fui falar de mim mesmo. Só estava sendo um instrumento para vocês. No outro lugar ele diz, Deus usa as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Falando sobre fraqueza de novo. Não eu, mas a excelência da palavra que deve aparecer para a glória de Deus. Em outro lugar ele diz, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então, irmãos, eu tenho aprendido nesses dias um pouco mais sobre como Deus pode nos usar na nossa fraqueza. Paulo, ele traz muito ensino, né, nas suas cartas. Então, eu queria repartir isto com os irmãos. E falando de como Deus usa pessoas frágeis no seu serviço, aí fui lembrar do Senhor, que estão anotados aí na Escritura. Lembrei-me de Amós. Deus chamou Amós, profeta, para servir, para levar a palavra aos povos, ao seu povo. Amós falou, mas Senhor, eu não sou profeta, nem filho de profeta. Eu sou só um homem que pastoreia ovelhas e também trabalho de colher frutos da figueira. Eu trabalho com figos, sicômoros, alguma coisa assim. Então ele também era um homem bem simples, mas nas mãos de Deus, Deus podia usá-lo. Jeremias, quando foi chamado de Senhor, eu não passo uma criança, não sei nem falar. Ele era adulto, mas para o serviço do Senhor, ele estava dizendo, eu não sei nem falar, Senhor, eu sou tão simplório, não gosto de uma criança. Aí Deus tocou na boca de Jeremias e falou, aqui está a minha palavra, agora você vai e anuncia. Então, ele foi e serviu ao Senhor dessa forma, na sua fraqueza. João Batista, né, que nós já citamos, que ele diz, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias do Senhor Jesus. Também, um homem humilde, simples. Gideão, o juiz, quando Gideão foi chamado, ele falou, não Senhor, a minha família, eu sou ninguém, minha família é a menorzinha da tribo de Manassés. Eu estou aqui malhando um pouquinho de cereal que sobrou, que o inimigo levou tudo e ficou um pouquinho aqui. Senhor, eu não tenho força para isso. Mas Deus usou na fraqueza de Gideão também para libertar o seu povo. Então, fui lembrando assim, anotando, né? Lembrei desses 4 servos do Senhor do passado. Assim também Deus quer nos usar como vasos simples, vasos frágeis, vasos, quando Paulo diz, ele se refere ao próprio corpo, né? Nosso corpo está aí sujeito a doenças, envelhecimento, e um monte de outras coisas que os irmãos sabem, né? Então somos vasos frágeis, fracos, mas a mensagem que temos para transmitir é algo preciosíssimo, é algo de grande valor. Então, que Deus nos use, a nós, vasos simples, vasos frágeis, vasos de barro, para honrar e glorificar o seu nome. Isso que eu queria repartir com os irmãos nesta noite. Amém? Então, nós vamos orar e depois em seguida os irmãos aguardam para a gente trazer o lanchinho. Senhor Deus e Pai, somos privilegiados pelo Senhor no que diz respeito a trazermos em nós este tesouro preciosíssimo, que é o conhecimento da glória de Deus, a salvação, o ministério da reconciliação, a palavra. Somos muito privilegiados, Senhor Deus, e pedimos a ajuda do Senhor para que sirvamos ao Senhor como vasos frágeis, sujeitos a tantas dificuldades, mas pedimos ao Senhor que nos ajude, que nos fortaleça. Lemos na Tua Palavra como o Senhor cuida daqueles que estão servindo o Senhor, como o Senhor prepara, habilita. Nós louvamos o nome do Senhor por esse privilégio de poder anunciar a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, guarda-nos e dá-nos sempre, Senhor Deus, boa disposição para levarmos a Tua Palavra adiante. Peço, Pai, que o Senhor nos proteja a Tua igreja, no decorrer dessa semana também, que o Senhor nos guarde do mal, nos fortaleça
e nos prepare, Senhor Deus, cada dia para ir adiante avançando com o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém.